Internacional acontece. O Donald Trump uniu o Brasil. Agora, talvez se encontre com o Lula no próximo domingo, lá em Kuala Lumpur, na Malásia. Puniu o Vietnã, puniu a Indonésia e levou a Indonésia a fazer um acordo muito ruim, que só beneficia os Estados Unidos, e mesmo assim a punição foi apenas amenizada, continua havendo punição. Puniu pesadamente o Japão e levou o Japão a fazer um acordo vergonhoso, uma rendição. Aquilo não é um acordo comercial, aquilo é uma rendição. E havia pressão interna, né, das montadoras japonesas que não queriam ficar fora do mercado dos Estados Unidos. Mas apenas para elas, aquele acordo valeu a pena. Para a economia japonesa, para o povo japonês em geral, para o governo japonês, que já foi para o espaço, foi uma rendição. A União Europeia, da mesma maneira. O Reino Unido, que não faz parte da União Europeia mais, né, como todo mundo sabe, o Reino Unido ele recebeu uma punição mais leve, né? O Trump foi mais bonzinho, mas houve punição. Meteram 10%. E para a União Europeia, a punição foi pesada e a União Europeia também ajoelhou-se, a ponto de o então primeiro-ministro da França ter dito que foi um domingo, né? Ele disse que aquele domingo era sombrio para a Europa. Ou seja, ele enxergou uma claríssima rendição, um acordo péssimo para a União Europeia, ótimo para os Estados Unidos. E os europeus, claro, não perdem a pose. Eles saem desses encontros como se a sua soberania altiva estivesse intocada, né? Mas se ajoelharam e fizeram um acordo muito ruim. Trump tentou algo parecido, mas ele não é estúpido. Ele sabia que é uma situação muito diferente, mas ele tentou algo parecido com a China. E a resposta foi sempre no mesmo nível, com tons diferentes, com abordagens diferentes, mas no mesmo nível. Ele golpeava, era golpeado. Ele golpeava, era golpeado. Eles chegaram a 145% de taxação imposta pelos Estados Unidos e 125% pela China. Depois reduziram, a China cobrando 10%, o Trump cobrando 30%, porém, isso depois de uma conversa entre Trump e Xi Jinping. E aí, Trump diz que ama a China, que o Xi Jinping é um sujeito formidável e que Estados Unidos e China têm a relação amistosa, harmônica, tudo cascata. Até porque, 2 dias depois, estava lá o Trump dizendo que os Estados Unidos perderam a Rússia e a Índia para a China. Mas também há contradições aí, porque ele pede à Rússia e à China, ou a China e a Índia, que não comprem petróleo da Rússia. Ele pressiona. A Índia está cedendo. Vergonhosamente, o MOD está cedendo. A China não. Inclusive, esses dias agora, emitiu uma nova nota dizendo que nem os Estados Unidos, nem a União Europeia dirão o que a China compra e de quem ela compra. Mas a relação aí é muito diferente, porque há uma interdependência. As pessoas já devem estar cansadas, né, de ouvirem menções a terras raras. Mas é o seguinte: aviões, aquilo que chamam de energia limpa, por exemplo, produção de energia com
usinas eólicas, né, com sistemas eólicos, e celulares, carros elétricos e, atenção, armas. E, particularmente, o F-35, o extraordinário caça que os Estados Unidos produzem, F-35. A produção de tudo isso se torna inviável sem terras raras e outros minerais críticos que a China fornece. Ah, mas os Estados Unidos agora estão fazendo um acordo com a Austrália tem um pouco lá de terras raras. Não tem como a China, não tem como o Brasil, mas ela não processa. Só a China hoje processa terras raras. O que o Trump considera uma vergonha para os Estados Unidos. Que os Estados Unidos não tenham capacidade ou não tenham investido em sua capacitação para processamento de terras raras. Os Estados Unidos responderam com suspensão de exportações de super semicondutores. A China precisa desses super semicondutores, dos semicondutores que os Estados Unidos exportam. E a China teve agora um crescimento de 4,8%. O que, convenhamos, com exceção da Índia, acho que qualquer país do mundo comemoraria um crescimento de 4,8%. A Índia é exceção porque ela tem crescido 6%, 7%. Então, esse crescimento da China, embora altíssimo, perto do que a Europa cresce, do que o Brasil cresce, do que os Estados Unidos crescem, ele é inferior ao que se esperava. E a própria China diz o seguinte: houve uma redução importante da demanda interna. Há menos construção civil, há menos demanda por imóveis, há menos demanda por alguns bens de consumo. E a China, que ainda no início do governo Xi Jinping está no poder desde 2013, já são 12 anos, houve a decisão de apostar no mercado interno e, claro, ter o mercado externo como extraordinariamente importante, vital para os movimentos geopolíticos e econômicos da China, mas que a economia chinesa dependeria menos do que antes do mercado externo, apostando no crescimento interno, até porque vale ressaltar que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, em números arredondados. Ela precisa melhorar a capacidade de compra, a renda de 1 bilhão de pessoas, portanto, trabalhadores e suas famílias, computando todo mundo. Já que os outros 400 milhões tiveram um aumento significativo na sua renda. E hoje são fundamentais no turismo mundial, na Europa, na América do Sul, na América do Norte, em outros países da Ásia, na África. O turista chinês virou aquilo que era o japonês na década de 80 do século XX. O grande turista, aquele que todo mundo queria atrair. Mas são 400 milhões. É preciso inserir 1 bilhão no nível mais elevado de renda. É claro que eles não vão inserir 1 bilhão, mas uma parte significativa. Como houve redução do consumo interno, isso paralisa o crescimento de renda interna. E a China volta a depender muito de mercados externos, sempre dependeu, mas como um fator primordial que ela desejava e deseja não fosse mais primordial. Fosse importante, mas não primordial. E o mercado dos Estados Unidos é, claro, decisivo para quem quer ter uma participação importante no mercado global. É
a principal sociedade de consumo, analisando individualmente os países, não comparando com blocos. É a principal sociedade de consumo do mundo. É o maior PIB do mundo e quase 2/3 do PIB dos Estados Unidos tem relação direta com o nível de consumo. Ninguém consome como a população dos Estados Unidos. E a China precisa desses condutores, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos precisam desesperadamente do mercado chinês para produtos agrícolas e alguns produtos tecnológicos e precisa comprar produtos chineses que ela não encontrará em nenhum outro lugar e que são essenciais para o que o Trump idealiza como sendo o início da reindustrialização dos Estados Unidos. Um grupo de empresas importantes, né, como Amazon, ExxonMobil e outras bastante importantes, reunidas no Conselho Nacional de Comércio Exterior, está dando uma dura no Departamento de Comércio, chamando o Departamento de Comércio de incompetente e pedindo ao Trump que derrube a regra das afiliadas. O que é isso? É uma regra que proíbe as empresas dos Estados Unidos de enviarem mercadorias e tecnologia para empresas que sejam parcialmente de propriedade de empresas sancionadas. E é claro que o alvo é a China. Esse centro de comércio exterior, o Conselho Nacional de Comércio Exterior, diz que a regra resultou em uma pausa imediata de bilhões em exportações dos Estados Unidos. E que isso contradiz o desejo manifestado pelo próprio Trump de reduzir o déficit comercial e aumentar as exportações dos Estados Unidos. Isso está na carta escrita pelo Jay Colvin, que é presidente desse conselho. Só agora a carta foi tornada pública, mas ela foi escrita no início deste mês, no dia 3 de outubro. E ele diz que a regra, se deixada intacta, produzirá enfraquecimento da segurança nacional dos Estados Unidos à medida que o restante do mundo, liderado pela China, remove os nós dos Estados Unidos de suas cadeias de suprimentos. Então, esse embate atrapalha a China no momento em que ela não pode jogar mais fichas no mercado interno e atrapalha severamente os Estados Unidos. E a soja. Em setembro, a China voltou a ser o principal parceiro comercial da Argentina. Isso não acontecia desde 2019. Houve também um momento em 2022 que ela foi, mas ela passou o Brasil. Por quê? Porque a China comprou muita soja da Argentina. E comprou do Brasil muito mais do que tem comprado regularmente. E não comprou um grão de soja dos Estados Unidos. E o Trump até deu um exemplo, ele disse, olha, a China precisa comprar nossa soja, senão eu vou meter 100%, 150%, 155% de tarifa. Mas, disse o Trump, nós precisamos parar de importar óleo de soja. Ele disse, não é possível que os Estados Unidos não consigam facilmente produzir óleo de soja. Isso é um abandono de objetivos industriais, de capacidade industrial, que expressa a desindustrialização, que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, aconteceu na América do Sul, em outros países da Ásia. Uma desindustrialização com o capital industrial indo de Malicuia para a China e para outros países da Ásia, como Malásia, como Indonésia, a Índia, obviamente, o Vietnã,
mas principalmente a China. Sim, a ideia de que ela se transformaria em a fábrica do mundo se realizou. Ela se transformou em fábrica do mundo. A fábrica do mundo. Mas não é só isso. Não é só a questão comercial, não é só a desindustrialização dos Estados Unidos, não é só o imenso superávit comercial que a China tem com os Estados Unidos. É um embate entre duas potências capitalistas. Como nunca ocorreu. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, ela é o ponto culminante de uma crescente tensão e atritos e crises entre potências. Tanto que 2 blocos foram formados. Reino Unido, França e Rússia, que era o Império Czarista, e do outro lado, a Alemanha, um país jovem, né? Porque antes você tinha o Império da Prússia, mas a Alemanha unificada é coisa de 1871, ali com Bismarck. A Alemanha e o Império da Áustria e Hungria se uniram. A esses se reuniram, a Alemanha e a Áustria e Hungria se uniram, Turquia e Bulgária. E do outro lado, alguns parceiros também. Os Estados Unidos só entraram em 1917 na guerra, fornecendo, de maneira decisiva, aliás, material bélico para França e Inglaterra. E a Rússia, que perdia a guerra lá no front oriental, viu a grande revolução do século XX, que foi apressada, extraordinariamente apressada, pela situação da guerra. Mas eram várias potências. E nenhuma delas era uma superpotência global. Mesmo o Império Britânico já não era o que havia sido no século XIX, no século XVIII. Não era mais. Não era mais. Aliás, Churchill, que nem sonhava em ser primeiro-ministro, mas era secretário de governo, foi aos Estados Unidos pedir que os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra. Aliás, ato que ele repetiu depois na Segunda Guerra. Mas os Estados Unidos só entraram na Segunda Guerra com o ataque do Japão a Pearl Harbor, né? Depois da Segunda Guerra, 2 superpotências, inequivocamente as grandes vencedoras da Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética, aliados na Segunda Guerra, produzem a Guerra Fria. Mas a Guerra Fria, ela foi uma guerra total, um pouco no sentido lá do Clausewitz, porque ela acontecia em vários campos. Havia uma batalha, uma disputa espacial, como parte de uma disputa maior, que era a disputa científica. Havia disputa política, disputa cultural, disputa ideológica, disputa até no campo esportivo, do futebol ao basquete, passando, claro, pelos tabuleiros de xadrez, que se transformaram, então, eles eram acompanhados como sendo um embate entre as superpotências. E havia, claro, guerra de espionagem, guerra política, mas sem tiros, a não ser terceirizados, né? Havia troca de tiros, mas em situações terceirizadas pela superpotência. Confronto direto não houve, por isso Guerra Fria, uma guerra sem tiros. Mas era uma guerra ideológica. Mesmo trotskistas que abominavam Stalin não tinham dúvidas que a União Soviética era um país socialista. Indiscutivelmente. O modo de produção, a relação entre a produção e o dinheiro, o desaparecimento em grande escala, não inteiramente,
do tratamento da mercadoria como fetiche e a relação de produção e a propriedade dos meios de produção. Era um país socialista. A crítica dos trotskistas, os esclarecidos, né, era ao stalinismo, mas sem discutir a vitória na Segunda Guerra Mundial, decisiva. As maiores forças de Hitler foram para o leste, foram para a guerra com a União Soviética e foram derrotadas. Aquilo foi decisivo. Aquilo destruiu a espinha dorsal das forças militares de Hitler. E, claro, reconheciam que era uma sociedade socialista. Então eram duas superpotências encabeçando dois sistemas verticalizados, porque havia essa liderança inequívoca. De um lado, o mundo capitalista, que foi chamado nas guerras de propaganda de mundo livre, né? Mundo ocidental, embora sem qualquer respeito à geografia, porque o Japão era tratado como parte do mundo ocidental. Era um conceito geopolítico e não geográfico, como ainda hoje. O Ocidente, né, é um conceito geopolítico. E do outro lado, a União Soviética, não só a reunião das 15 repúblicas, mas grande parte do leste europeu. O Báltico. E só havia um país que navegava com independência, a Iugoslávia, de Tito. Porque o Tito foi expulso pelo Stalin, do Cominform, né? E, obviamente, não era bem quisto pelos Estados Unidos. Mas todo o restante, mesmo os chamados não alinhados, se ligavam a um ou outro lado. Era um confronto que dividia o planeta. Eles estabeleceram esferas de influência, procuraram não entrar na esfera de influência do outro, a não ser em situações excepcionais, que abriam oportunidades excepcionais, como o caso de Cuba. Mas quem fez a Revolução Cubana não foi a União Soviética, foram os cubanos. E a adesão, a relação especial com a União Soviética foi tomada por Cuba porque os Estados Unidos empurraram Cuba para essa situação. Então não tinham do que falar, do que reclamar. Claro que isso muda muito com Khrushchev, essa é outra história. Algum dia talvez abordemos isso. Khrushchev, na verdade, ele começa a corrosão da União Soviética, ainda na década de 50. Mas eram dois sistemas ideológicos. Estados Unidos e China, não. Mas é Partido Comunista. E daí? Não, mas é a economia planejada. Sim, aliás, essa semana haverá a reunião para a definição do planejamento quinquenal da China. Até 2030. A economia planejada é, de fato, uma decorrência inevitável de uma sociedade socialista. Mas sociedade socialista não é uma decorrência inevitável de economia planejada. Mas há clara participação, mais do que isso, o Estado é decisivo, não só na definição do plano quinquenal, mas também nos rumos que as empresas tomam. Bom, isso acontece em alguns países capitalistas. Acontece na Rússia, acontece na Arábia Saudita. Não é isso que define socialismo. O modo de produção chinesa é capitalista. Aliás, a China admite isso. Os seus... aqueles que defendem a ideia de que a China, não, é um Estado socialista. A China diz que não, tanto que 2048, 49 é o prazo estabelecido para que a China, de fato, se considere socialista. Mas é preciso saber o quanto o processo capitalista admitirá esse caminhar para um objetivo pré-estabelecido.
a restauração, só que em outras condições, né? Aí uma China rica, próspera, mas é capitalista. Modo de produção, a patrão, a empregado, a bilionários, a pobres. A política imperialista, atendendo a todos os pontos levantados pelo Lenin, que caracterizam o imperialismo. São duas potências imperialistas, duas superpotências imperialistas, mas não há o contraponto ideológico, há o contraponto da disputa por espaços essenciais, ou seja, onde há minérios críticos para a economia moderna, dominar essa produção, conseguir encontrar o que resta no planeta de mão de obra barata, e ainda há muita mão de obra barata, muito trabalhador para ser explorado, essa é a realidade, e riqueza natural, ou seja, em busca das riquezas da natureza e do trabalho humano que transforma a riqueza da natureza em acumulação de riqueza, em multiplicação da riqueza. Porém, a apropriação dessa riqueza, conquistada pelo trabalho, nas mãos dos donos do capital. É isso que está vigente nos dois países. A China tem toda uma ordem econômica que é capitalista e os Estados Unidos, convenhamos. Então, não é um choque ideológico. Não há um embate ideológico. Há um embate por locais onde ainda é possível acumular capital e extrair riqueza e extrair trabalho barato para acumulação de capital. Além, claro, do outro modo, que também os dois fazem, que é a compra de títulos públicos pelo mundo para usar dívidas públicas como meio de acumulação de capital. É muito diferente da Guerra Fria. Jornalismo, Bandeirantes.